Nosso evento terá, logo depois da minha fala, uma apresentação de uma nova associação. Então peço a todos que, assim que terminar, é muito rápido este bloquinho da manhã, que fiquem para que nós possamos ter essa apresentação. Quando então o Dr. Eduardo de Oliveira Leite, nosso vice-presidente da ADEFAS, estará aqui conosco com certeza. A questão minimalista da família põe-se também o problema do tabu do incesto. É claro que hoje nós temos algumas razões biomédicas, de conhecimentos genéticos, quanto aos alelos recessivos que determinam doenças degenerativas por consanguinidade, mas a verdade é que o tabu contra o incesto é universal e precede muito esses conhecimentos. E, portanto, há de ter outras razões. Eu enumero aqui as razões que aparecem na literatura. Seja a vantagem evolutiva, portanto, a exogamia faz com que, em cada momento de casamento, os laços sociais aumentem, porque é preciso encontrar um noivo ou uma noiva fora da família de origem. Portanto, isso aumenta as redes de interdependência e isso pode ser uma boa estratégia de sobrevivência. Portanto, da nossa Constituição Federal, que trata desse dever de cuidado que todos pais de família devem ter com relação aos seus filhos. Esse artigo 227 é, para mim, a base daquilo que nós podemos tratar da responsabilidade dos atos dos pais perante os filhos. De trazer aqui um que é motivo da minha preocupação há algum tempo já. O que se entende por família? Se ela era nuclearmente constituída pelo casamento anteriormente, pai, mãe, filhos, não é? Esse é o modelo dito tradicional. Hoje nós estamos vivendo um momento em que muitas vezes se fala em determinados tipos de uniões, né, que não são sequer monogâmicas e que muitas vezes se rotula de família, ou se pretende rotular de família, o que eu até chamei de sociedade do afeto, quando não existe uma intenção efetiva de se constituir uma família e se seguir regras e normas de conduta que possam lhe dar a diretriz para a vida em sociedade, porque ninguém constitui família para si, para viver isoladamente. A família tem uma função social, né? A sociedade é constituída por diversos núcleos familiares, ainda que tenham diferentes formas, mas desde que sejam efetivamente família e que aqueles que as constituam sejam responsáveis pelas famílias que constituíram. A nossa Corte de Cassação, o nosso Tribunal Superior, passou a dar uma interpretação, no meu entender, absolutamente incompatível com o texto legal. E o artigo que eu farei à minha exposição me parece de tamanha compreensão, de tanta clareza, que talvez não fosse necessária sequer suscitar qualquer dúvida. E eu faço a leitura ao senhor. Esse dispositivo se encontra no livro 4, do Direito de Família, título 1, do Direito Pessoal, subtítulo do Casamento, e o capítulo 5 do Poder Familiar, que dispõe, no capítulo 10, da proteção da pessoa dos filhos. E diz o artigo 1589, o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Vejam, senhores, fiscalizar na Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, que seria a união estável, aquela convivência, enfim, com vistas a constituir família, ele não vivia outra coisa a não ser realmente a convivência em comum. Acho, me perdoem aqueles que pensam diferentemente, mas acho que só se deve falar realmente de casamento em união estável quando se dividem as escovas de dente no mesmo armário de um banheiro. Não é? Essa é a minha posição. Bom, sim, aceder ao sentido do amor, né, algo que não é evidente de partida, é ter o desejo de durar com o outro, sejam quais forem as alegrias e as tristezas e as provas por que o casal passar. Ou seja, descobrir o sentido do amor é ser capaz de se comprometer.
amor, etimologicamente, significa não morte. Ou seja, desejar que o outro não morra. Você quer viver a vida com o outro, né? Até o final dos seus tempos, dos seus dias. Então, normalmente, hoje, quando se fala de afeto, não se fala de amor, nesse sentido, né, que esse famoso psicanalista falou lá. Se fala desses outros sentidos, né? Seja do apego, seja da troca de sentimentos, casal sentimental, seja da sedução sexual, né? Mas não se fala do amor verdadeiro, que é a base da affectio maritais, pelo menos deveria. E esses outros sentidos de afeto, né, que não correspondem ao sentido de amor, na verdade são usados hoje para propor um novo conceito de família. É uma redefinição de família e de casamento. Que no direito de família, as questões estão muito mais sociologicamente discutidas do que juridicamente discutidas. Isso me preocupa muito, porque o direito está aí, todos sabemos, para dar segurança às relações jurídicas. Isso é a função, digamos, é o escopo mais importante do direito, né? Por isso ele regula a vida das pessoas em sociedades, né? Então, se nós não tivermos uma regulação da nossa vida em sociedade, o que o direito está fazendo aí? Então, a gente pode até discutir, de repente, antropologia, sociologia dentro do direito, né? E as questões de família são bem propícias a essas discussões, não resta a menor dúvida. Mas nós não podemos nos olvidar de discutir as questões jurídicas. Não achou, ela comprovou cientificamente o que o professor Manuel Gafrada dissera ontem de manhã na sua colocação, que não há divórcio feliz e que no divórcio sempre há tragédia com maior ou menor intensidade. Isso foi depois trabalhado por Richard Gardner a partir de 1987, porque Judith Wallerstein estava mais preocupada com o divórcio como um todo, e Gardner trabalhou a questão da lavagem cerebral dos filhos do divórcio, então um item específico no universo maior, trabalhado pela professora Judith Wallerstein. Segundo Gardner, a alienação parental é um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor, chamado de genitor alienador, transforma a consciência de seus filhos mediante diferentes formas e estratégias de alienação com o objetivo de impedir, obstacularizar ou mesmo destruir de forma integral os seus vínculos com outro genitor chamado de cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa conduta. E a criança, obviamente, permeia entre os pais em litígio como uma vítima impotente diante de uma situação fática posta. O filho... Ao encontrar minha família de sangue, pela primeira vez na vida, senti que as coisas realmente estavam bem. Família é importante, e eu tinha uma parte da minha de volta. Foi quando descobri que o conhecimento de suas origens tem o poder de curar sua vida de maneira inesperada. Saber de onde vim, conhecer minhas origens biológicas, me permitiu enxergar e aceitar coisas que nunca imaginei ser capaz de entender. Ao encontrá-los, pude finalmente me livrar da ideia perturbadora de que eu não tinha sido amado pela minha família de sangue. Essa suspeita me levou a acreditar, por muitos anos, que eu não merecia ser amado e nem mesmo existir. Descobrir que eu tinha sido amado desde o começo da minha vida deflagrou um processo de cura interior de proporções inimagináveis. Comecei a experimentar uma sensação de completude que nunca havia vivenciado. Achei isso lindo. E aí, comecei a fazer uma relação, né, entre este relato e a questão do conhecimento, a origem genética. E assim, o próprio relato, ele fala por si. Assim, tanto a falta de conhecimento como o conhecimento posterior afetaram profundamente o bem-estar psicológico de uma pessoa.
E isso é relevante para a gente entender a importância do tema e a importância desse tema ser discutido num evento desta magnitude. Não é valor social, não é um valor laico. Agora, quando fala do incesto, não, agora nós temos que ter valor. Incesto é uma proibição. Ou você aceita tudo, e vira uma bagunça, obviamente. Ou você tem que ser pelo menos coerente. Então, os argumentos de Habermas e de Rawls já revelam que o argumento religioso deve ser ouvido. De Habermas muito mais do que o de Rawls. De variadas questões, junto aos quais poderão obter muito melhores conhecimentos. Mas eu faço aqui essa explanação já também mencionando a importância que vejo para estas jornadas de grande oportunidade que temos. O professor José de Oliveira Ascensão, que em breve, no próximo bloco, apresentará aqui o nosso evento, ele e uma de suas obras, que também tem obra editada no Brasil, de Teoria Geral do Direito, ele destaca essa importância da integração entre o direito brasileiro e o direito português, muito além do que o Brasil já recebeu. A nossa alegria, a nossa tara, a vontade de fazer o que nós bem quisermos, eu acho que o convívio humano não há de ser tão bom. Se ele há de ser bom, se ele é bom hoje melhor do que foi, é porque nós progredimos. Há uma diferença entre a barbárie e a civilidade. Essa diferença entre a barbárie e a civilidade, ela aponta algumas patologias muito graves que podem ser superadas por algumas amarras sociais. O pretexto de que o direito de família é o campo do direito civil, que menos comporta reconduções à parte geral, se tem pretendido um total afastamento do direito de família em relação à teoria geral do direito ou à teoria geral do direito privado. Olha, esta impossibilidade de total recondução ou de se operar essas reconduções, esses retornos à parte geral com a mesma intensidade que nós encontramos em outros campos da parte especial, não faz com que a teoria geral não seja aplicável ou que ela não deva ser aplicada ao direito de família. Isso é uma exigência de integridade sistêmica. Não podemos fazer apenas política. Há uma autonomia do direito previdenciário. A família previdenciária ela existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Bem esclarecido que concubina é aquela da relação extraconjugal. Exatamente. Chegarem deixando muito claro, obviamente, de que a concubina é justamente, eu vou usar a palavra sem maiores constrangimentos, é a amante, né? Então, hoje no Brasil está muito na moda essa discussão. Eles já começam a se interessar pelo estudo dessa ciência que é a psicologia. Naquela época, eles chegavam muito perto, mas pensando estar falando de filosofia, de sociologia, etc. E o professor, eu acho que era uma pessoa de uma sensibilidade extrema. E aí, o psicojurídico, o pensamento psicojurídico, não se pode furtar a pensar que a família é o primeiro reduto de promulgação de leis da vida do indivíduo. Por mim. E, por fim, dizer que coração partido não gera indenização. No entanto, o descumprimento culposo de dever do casamento ou da união estável que acarrete dano gera indenização. Muito obrigada pela atenção dispensada.